Por exemplo, nós crescemos e aprendemos na vida cristã, muitas vezes, a correr atrás das coisas que são importantes e abrindo mão daquilo que é essencial. Muitas vezes, nós corremos atrás das coisas que são importantes e nos esquecemos das coisas que são essenciais. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a Bíblia vai dizer, pastor Adalto, que Deus chama Abraão e fala para ele assim, ó, eu quero o teu filho, o teu único filho é quem você ama. A Bíblia diz que Abraão então pega o cutelo, pega a lenha, pega o fogo, e eles vão num caminho de 3 dias até o monte. Enquanto eles estão indo, Isaac vai fazer uma pergunta. E qual que é a pergunta? Pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, e aqui está o fogo. Veja, o cutelo, a lenha e o fogo são coisas importantes para fazer um sacrifício. Porém, faltava o quê? O que era essencial. Porque essas coisas, pastor Adalto, só são importantes se tiver o cordeiro para ser essencial. Então preste atenção. Abraão estava levando aquilo que era importante, mas Isaac entendeu que faltava aquilo que era essencial. E quando Isaac olhou e disse, meu pai, aqui está a lenha, está o fogo, está o cutelo, mas onde está o cordeiro? E olha a resposta, pastor Adalto, de Abraão. Isaac, Deus proverá para si o cordeiro. Preste atenção, querido. Você corre atrás das coisas que são importantes, mas é Deus quem define aquilo que é essencial na sua vida. Eu vou falar de novo. Você corre atrás das coisas que são importantes, mas é Deus quem define aquilo que é essencial na sua vida. E você precisa entender que você precisa ouvir mais a voz de Deus. Por quê? Porque senão você vai correr o risco de correr atrás de muitas coisas, pastor Adalto, que é importante você ter, abrindo mão daquilo que é essencial. É importante você ter um serviço, é importante você trabalhar, mas é essencial que você tenha um tempo do seu dia para Deus. Não adianta só você trabalhar, correr atrás de dinheiro, embora nós precisamos disso, se você não tiver um tempo com o Criador, para que Ele te mostre aquilo que é essencial na sua vida. Porque o essencial, pastor Adalto, é o Senhor. O essencial do nosso dia é glorificar o Senhor. E se nós não conseguimos glorificar o Senhor fazendo aquilo que é importante, alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus vai nos dizer, o apóstolo Paulo vai escrever, que nós temos que glorificar Deus ao ponto daquilo que a gente come ou bebe ser pela glória do Senhor. E é algo que me chama muita atenção, porque outra coisa que a gente precisa pôr no lugar é o tal do Salmo 23, porque está escrito assim, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Se você ler na língua original do texto, você vai descobrir que o texto é, o Senhor é meu pastor, e Ele não me faltará, dando a ideia que aquilo que não vai faltar, é o Senhor e não as coisas. Mas quando você lê na Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, automaticamente, isso ativa um gatilho na sua mente, subconscientemente falando. Por quê? Porque ativa um gatilho dentro de você, pastor Adalto, de querer conquistar coisas. Porque o texto dá a entender nessa língua nossa, que se o Senhor é o seu pastor, as coisas não vão faltar. E aí nós passamos muito tempo buscando coisas. Só que se você ler no original vai estar escrito, o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Porque as coisas podem faltar na sua vida, mas o que não vai faltar é o Senhor. Eu não sei na sua vida, na minha vida já faltou saúde. Se o Senhor é meu pastor e esse texto da nossa língua está certo, pastor, então na minha vida está errado. Não sei na sua, pastor, mas na minha quase sempre falta dinheiro para fazer o que eu quero. Mas para fazer o que eu não quero eu tenho dinheiro. Mas aquilo que eu quero fazer eu ainda não tenho dinheiro. Na minha vida já faltou compreensão, na minha vida já faltou amigos. Porque na nossa vida as coisas faltam. Na vida de muitas pessoas que eu conheço, faltou até comida. Mas eu não me lembro de um dia sequer que eu passei um momento difícil e o pastor não esteve comigo. E você precisa entender isso, que o essencial da sua vida é o Senhor. Eu quero ler um texto com você para te mostrar que as coisas podem faltar mesmo o Senhor estando na sua vida, pastor Adalto. Ter o Senhor na nossa vida não quer dizer que nós não vamos ter falta de algumas coisas, mas uma coisa que é garantida é que a presença do pastor nunca vai faltar. Se você está aí na sua casa, abra em Marcos capítulo de número 8. Marcos capítulo de número 8, vamos ler a partir do verso 1. Olha que interessante. Marcos capítulo 8, a partir do verso de número 1. Diz assim: naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, presta atenção, tinha uma grande multidão e não tinha o que comer. Isso é fato, amém? Olha como que vai continuar o texto. Jesus chamou para si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias já estão comigo e não tenho o que comer. Presta atenção, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, esse texto é errado. Porque olha o que está escrito, pastora Sônia, que Jesus estava com o povo há 3 dias e fazia 3 dias que o povo não comia.
Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará, está alguma coisa errada. Veja, o pastor estava lá, mas não tinha comida, Danilo. 3 dias ouvindo o pastor falar. E o mais interessante é, você pode ver que ninguém reclamou de fome. Porque é impossível, Danilo, você estar com o pão da vida e não ter o que comer. Eles estavam com o pão da vida e não sentiram fome. Mas Jesus olhou e disse: eles estão há 3 dias comigo, eu preciso alimentar esse povo. E olha como que vai continuar o texto. E se eu os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Presta atenção, os caras estavam 3 dias sem comer. Jesus olhou e disse: se eles forem embora, já quando estiverem longe, no meio do caminho, eles vão desfalecer. Deixando claro o que, Danilo? Que ninguém desfalece na presença de Jesus. Eles estavam há 3 dias sem comer, sem comida, mas ninguém reclamou de fome, porque na presença de Jesus, ninguém desfalece. Quando que eu começo a desfalecer? Quando eu começo a ficar distante dele. Às vezes na sua casa tem muita comida, mas você sente as coisas dentro de você morrendo. Posso te falar uma coisa? Isso é sinal que você está ficando longe dele. Você precisa entender que se você não estiver próximo do Criador, próximo do nosso Senhor, você pode ter todas as coisas, mas ainda vai te faltar alguma coisa. Porque a Bíblia diz de um jovem, Danilo, que era muito rico, que chegou diante de Jesus e disse: eu tenho muito dinheiro, eu sou rico, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: cumpra a lei. Ele disse: mas eu já cumpro. Aí Jesus olhou para ele, pastor Adalto, e disse assim: ó, ainda te falta uma coisa. Presta atenção, o cara tinha dinheiro e tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, mas faltava uma coisa, Danilo. Faltava o pastor na vida dele, faltava o essencial na vida dele. E olha o que Jesus vai dizer, verso 5, verso 4. E os discípulos responderam-lhe e disse-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Presta atenção, não existe padaria no deserto. Então como que Jesus, ainda que tivesse uma padaria, ia sustentar todo aquele povo, Danilo? Os discípulos fizeram essa pergunta: Senhor, como que a gente vai alimentar essa multidão? Você não tem nem onde comprar? Mas olha a resposta de Jesus. E ordenou e perguntou-lhes: quantos pães tende? E responderam: 7. Isso aqui eu acho incrível. Por quê? Porque os discípulos, Danilo, eles vão fazer uma pergunta para o Senhor. E se qualquer outra pessoa da multidão perguntasse o que esses discípulos perguntaram ao Senhor, os discípulos não teriam uma resposta. Porque tem horas na sua vida que por mais que você ame as pessoas que estão à sua volta, elas não têm uma resposta para te dar. Nem os discípulos tinham uma resposta para aquela necessidade, pastora. Eu não sei se já aconteceu com você, mas tem momentos na minha vida que eu perguntava para as pessoas: o que eu faço, o que eu posso fazer? E ninguém sabia me responder. Muitas vezes nos diziam: não tem o que fazer. Esses discípulos representam eu e você, que não temos as respostas para tudo. Mas o que eu acho interessante é que os discípulos não tinham uma resposta para aquela necessidade, mas o Senhor Jesus tinha. Põe uma coisa na sua cabeça: o homem não pode ter a resposta que você precisa, mas Jesus tem todas elas. Jesus olhou para eles e falou: o que vocês têm? Quantos pães vocês têm? Eles disseram: nós temos 7. Grave esse número na sua cabeça. Eles tinham 7 pães. Próximo verso. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, que o puseram diante deles. E puseram diante da multidão. Tinha também alguns peixinhos. E tendo dado graças, ordenou que eles pusessem adiante. E comeram, e saciaram-se dos pedaços que sobejaram, e levantando-se 7 cestos. Preste atenção nesse detalhe. Não é a primeira vez que Jesus multiplica pão, Danilo. Não sei se você se lembra da primeira vez que Jesus multiplicou pão. Quantos pães eram na primeira multiplicação? 5 pães e 2 peixinhos. Grave isso. Na primeira multiplicação, era 5 pães para alimentar 5.000 homens. E a Bíblia diz, Danilo, que sobraram 12 cestos cheios. Então veja, na primeira multiplicação, tinha o quê? Tinha mais pão, tinha menos pães, mais gente, e sobrou 12 cestos cheios. Agora, pastora Sônia, Jesus vai fazer a segunda multiplicação. E olha o que a Bíblia vai dizer: que tinha 7 pães. Então veja, tinha mais pães. A Bíblia vai dizer que a multidão era de 4.000 homens nessa segunda vez. Então agora na segunda vez tem mais pão, menos gente, mas você leu comigo que sobrou menos cesto. Na primeira tinha mais pães, menos pães, mais gente, sobrou 12 cestos. Na segunda tinha 7 pães,
7 cestos, sobrou 7 cestos, e a Bíblia diz que tinha 4.000 homens. É uma matemática que não fecha. Porque se na primeira vez tinha menos pão, sobrou mais cesto, por que agora, pastor Adalto, que tem mais pão, vai sobrar menos cesto? Essa é a primeira pergunta inteligente a se fazer. Só que antes de entrar na resposta, eu quero deixar uma coisa clara para você. Os discípulos não tinham resposta para aquela situação. Mas Jesus deu graças, partiu e deu para os discípulos, e eles repartiram e deu para todos os homens. O que isso quer dizer? Que você pode até ter uma necessidade, pastora Sônia. Você pode até ter uma pergunta. E os homens não têm a resposta para a sua pergunta. Pode ser que os homens não tenham resposta para a sua necessidade. Mas põe uma coisa na sua cabeça. A resposta que eles precisavam, só Jesus tinha. Mas a providência que eles queriam, não foi dada por Jesus, foi dada pelos discípulos. Gabriel, o que é isso? Isso é um princípio. A resposta para a sua vida sempre vai vir de Deus, mas Deus sempre vai te entregar pelas mãos de um discípulo. Você precisa crer que Deus levantou homens e mulheres nessa terra para te entregar tudo aquilo que Ele sonhou para você. A resposta que você precisa para a sua casa, para os seus relacionamentos, para as suas finanças vai vir de Deus, mas elas vão chegar na sua mão sempre através de um discípulo. A Bíblia diz que eles comeram e saciaram. Você sabe qual que é a diferença de comer e de saciar? Você já foi numa festa chique? Na festa chique você comeu. Porque na festa chique, a gente está cheio de educação, come pouquinho. Saciar mesmo foi no lugar que você passou depois da festa. Aquele hot dog perto de casa, que você passa e fica até pensando, meu Deus, será que está aberto? Veja, eles não só comeram, eles se saciaram, pastor. Porque a Bíblia diz que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, daquilo que queremos. Põe isso na sua cabeça, querido. Você pode ter uma pergunta, uma necessidade, mas no dia que Jesus resolver te entregar isso, vai vir de forma recalcada, sacudida e transbordante. Deus vai te surpreender na tua necessidade. Muitas vezes você não entende por que dessa necessidade, mas o Senhor está usando a minha boca para te dizer que essa necessidade é para mostrar para as pessoas que estão à sua volta que o Deus que você serve sempre tem uma mesa preparada no deserto. Ele estava no deserto, não tinha padaria, mas a padaria do céu nunca fecha, porque a Bíblia diz, o salmista certa vez disse, poderá o Senhor, Danilo, preparar uma mesa no deserto? E a Bíblia diz que o Senhor preparou uma mesa no deserto, mandou maná, mandou carne. Põe isso na sua cabeça, não importa o deserto que você está passando, Deus tem uma mesa preparada nesse deserto para você. Põe isso na sua cabeça, o Senhor teu Deus não vai te desamparar, o Senhor teu Deus não vai te deixar desfalecer na beira do caminho. Você pode até achar que você está morrendo, mas Ele está dizendo, você está com o pão da vida, e quem tem o pão da vida, ainda que morra, tornará a viver, porque Ele disse, quem crê em mim, tem a vida eterna. Você precisa entender isso, que o que importa na sua vida não é as coisas que você tem, o que importa na sua vida é a presença que você carrega, porque quando tudo te faltar, a presença do pastor nunca vai te faltar. Amigos podem te deixar, família pode te abandonar, mas o Senhor teu Deus nunca vai, porque Jesus nos prometeu, Ele disse, Danilo, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar ninguém órfão, eu vou mandar um outro consolador, que vai estar com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Às vezes você pode falar, mas Gabriel, eu estou no pecado, eu estou no erro, mas se você um dia recebeu a Cristo no seu coração, o Espírito Santo está aí com você, porque Ele disse que não nos deixaria jamais. Ele não disse que ia estar conosco só quando a gente acertasse, pastor. Ele não disse que estaria conosco só quando a gente fizesse tudo certo. A Bíblia conta a história de 2 filhos. Um olhou para o pai e disse, eu quero a minha parte da herança. O pai disse, pode ir, pega a sua coisa e vai. Só que a Bíblia diz, Danilo, que quando esse rapaz vai embora, vem uma fome sobre a terra, acaba o dinheiro dele, ele vai trabalhar agora cuidando de porcos. Só que uma coisa vai acontecer com ele. Quando ele vai começar a cuidar dos porcos, ele sente a vontade de comer a comida dos porcos. Só que na hora que ele vai comer, a Bíblia diz assim, e caindo em si. Presta atenção. Quem fez aquele jovem cair em si? Foi o Espírito Santo. Porque o ministério do Espírito Santo é convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça. Põe uma coisa na sua cabeça. Aquele homem estava atolado no pecado, estava comendo como escravo, mas o Espírito Santo estava com ele. Você pode estar no montúrio, num charco de lodo, de lama, mas se um dia você recebeu esse Espírito na sua vida, creia, Ele está aí com você. E quando você menos pensar,
Ele vai destravar as vendas que estão nos seus olhos, e você vai conseguir entender com clareza que isso não foi Deus que te chamou para viver. Você vai entender com clareza que você ainda tem um caminho que você pode percorrer. Você vai se lembrar que você tem um pai, que você tem uma casa, que você pode voltar quando quiser. Por quê? Porque você sabe que o seu pai te ama, e não importa o quanto prejuízo você deu financeiramente para ele, você sabe que o amor dele é infinito. Ele vai te aceitar de braços abertos. Eles comeram, Danilo, eles se saciaram. Veja a preocupação de Jesus. Jesus não só alimentou a alma deles, mas deu o alimento físico para eles. Deus não quer que você seja apenas um crente espiritual, que tem uma vida espiritual boa. Deus quer que você coma, Deus quer que você beba. Põe na sua cabeça, Deus nunca sonhou em ver nenhum dos filhos dele passando fome. Eu já conversei com crentes, pastor Adalto, que parece que tem orgulho de falar: eu sou crente e estou passando na prova, passando fome. E eu fico pensando, se o meu Deus é um rei, que rei que gosta de ver o filho mendigando pão? Que rei que gosta de ver o filho passando fome? Jesus diz assim: se nós, que somos maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial que é bom. Põe uma coisa na sua cabeça: Deus nunca sonhou em te ver passando por problema nenhum. Porque quando Adão veio para o jardim, olhe lá, a Bíblia diz que não tinha abrolhos e não tinha espinho no jardim, pastor. Os abrolhos e os espinhos só vão nascer depois do pecado. Deixando claro que Deus nunca sonhou que o homem habitasse um lugar onde ele fosse ferido, um lugar de escassez. Porque a Bíblia diz que Deus faz o homem num lugar chamado a face de Deus, ou Nod. E a Bíblia diz que Deus tira o homem de Nod e coloca no jardim. E a Bíblia vai dizer, pastor, que o homem desfruta de tudo. E se você for estudar a palavra jardim, você vai descobrir que essa palavra no hebraico, ela tem um sentido de um lugar fechado que tem vida pulsante em si mesmo. Como quem diz, o homem foi feito na face de Deus, mas Deus o escondeu no seu coração. Porque o único lugar fechado que tem vida pulsante é o nosso coração. Deus te fez na face dele, mas escondeu você no coração dele. Porque ele nunca sonhou em ver você passando dificuldade, tendo que suportar os abrolhos e os espinhos do caminho. Mas quando o homem peca, a Bíblia diz que o homem volta para a terra de onde ele foi tomado. Qual que é o nome da terra? Nod. E a Bíblia diz que ali começa a nascer espinhos e abrolhos. Por quê? Presta atenção. O homem obediente habitou no coração de Deus no jardim, mas o homem desobediente voltou para Nod, para a face de Deus, porque Deus está de olho neles. Põe uma coisa na sua cabeça: o homem obediente habita o coração de Deus, mas o homem desobediente está sempre na face de Deus, porque Deus está de olho nele. Ainda que você esteja num período de desobediência, os olhos do Senhor nunca saíram sobre você. Os olhos do Senhor te acompanham onde quer que você vá. Você precisa crer nisso, querido. Davi disse: eu nunca vi um justo mendigar o pão, muito menos a sua descendência passar fome. Os discípulos pegaram tudo que eles tinham e deram lá. Só que essa matemática parece uma matemática de Dilma, porque não fecha. Porque primeiro tinha menos pão, mais gente, sobrou mais cesto. A segunda tinha mais pão, menos gente, sobrou menos cesto. E olha que interessante como o texto continua. E os que comeram eram quase 4.000 homens, e os despediu. Logo depois de Jesus despedir eles, olha o que vai acontecer. E saíram os fariseus, verso 10, perdão. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foram para as partes de Dalmatana. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe que lhe desse um sinal do céu. E suspiraram profundamente em seu espírito e disse: por que me pede um sinal essa geração? Em verdade eu vos digo que sinal nenhum lhe será dado. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Agora olha o ponto principal, verso 14. E eles quem? Os discípulos esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Presta atenção, acabou de sobrar 7 cestos cheios. Como que sobra, pastor Adalto, 7 cestos cheios? Eles querem levar pão. Mas olha o texto: havia senão consigo um pão. Se eles esqueceram os cestos lá, da onde surgiu esse pão? E aqui está a resposta de tudo, pastora Sônia. Por quê? Porque quando Jesus perguntou quantos pães eles tinham, ele disse que tinha 7, mas na verdade tinha 8. Eles esconderam um no barco. E o que leva uma pessoa a esconder um pão de Jesus? Presta atenção. Quando eles esconderam o pão de Jesus, aquilo que era para sobrar muito, sobrou pouco. Porque isso aqui é um princípio de honra.
e de confiança. Põe uma coisa na sua cabeça: quando nós falamos de oferta, nós não estamos falando de dinheiro. Quando nós falamos de oferta, nós estamos falando de um coração que confia em Deus. A única coisa que faz uma pessoa não ofertar ao Senhor, pastor Adalto, é a desconfiança que ela tem, que Deus vai prover as suas necessidades. Porque só entrega quem confia. Eu vou dizer de novo: sabe essa dificuldade que você tem de ofertar ao Senhor? Isso mostra que você não confia nele, porque só entrega quem confia. Você jamais entregaria o seu filho a uma pessoa que você confia. Você jamais entregaria a chave da sua casa a uma pessoa que você não confia. Você só entrega nas mãos de quem você confia. E o que faz uma pessoa não confiar em Jesus? Veja, quando você esconde o que você tem das mãos dele, aquilo que era para superabundar na sua vida, tem justa medida. Tem gente que diz assim: mas eu oferto. Por que as coisas não superabundam? É porque você não ofertou o que ele pôs no seu coração. Porque a Bíblia diz, Danilo, que na hora que você vai ofertar, não é o que você quer, é o que lhe foi proposto no coração. Se você ler o texto no grego, você vai ver que a palavra que lhe foi proposto está dizendo que alguém lhe propôs no coração, dando a ideia do Espírito Santo. Então, na hora de ofertar, não é o quanto eu quero. O certo é eu perguntar para o Espírito Santo: quanto que o Senhor quer que eu oferte nessa noite? E ele vai colocar no seu coração a quantia que você deve ofertar. Então, quando eu vou ofertar, pastora Sônia, eu não pego o que eu tenho no bolso para ver quanto que eu tenho. Eu pergunto para o Espírito Santo: quanto que eu quero? Quanto que o Senhor quer que eu oferte nessa noite? Um pão revelou para Jesus tudo aquilo que os discípulos nunca falaram. Presta atenção: Jesus está de olho mais naquilo que você não deu do que naquilo que você deu. Deus está mais preocupado com aquilo que você guardou do que com aquilo que você deu. Por quê? Porque você só guarda se você não confia. E quando nós falamos de oferta, nós falamos de confiança. Só entrega todos os pães quem confia que o Deus que preparou uma mesa no deserto para 4.000 pessoas, para 5.000 pessoas, nesse tempo de deserto que eu e você estamos passando, também vai preparar para a gente. Deus está de olho naquilo que você segura, porque o que você retém mostra o quanto você é dependente dele. Os discípulos esconderam um pão, e você precisa entender isso, que Deus está mais preocupado com aquilo que você guardou do que com aquilo que você deu. Preste atenção: quando nós falamos de oferta, nós não estamos falando de dar dinheiro para Deus, porque não sei se você percebeu, eu pelo menos nunca vi. Se alguém viu, você escreve aí no comentário. Toda vez que eu coloquei a oferta aqui, pastora Sônia, eu nunca vi a oferta subir para Deus. Você já pôs a oferta no altar e a oferta voar? Essa é a prova que Deus não precisa do seu dinheiro, querido. Põe uma coisa na sua cabeça: você não faz um favor quando você oferta, é Deus que faz um favor quando pega. Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia vai dizer que Pedro pescou a noite inteira e não conseguiu nada. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, afaste o barco da terra e lance as redes. E a Bíblia diz que Pedro lançou e pegou tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco quase veio a pique. Veja, os caras pegou mais peixe um dia que eles pegariam em muita temporada. E você vai ler o texto e você não vai ver, pastora Sônia, ninguém agradecendo Jesus, ninguém ofertando na vida de Jesus pelo tanto de peixe que pegou, ninguém dizimando na vida de Jesus. O que isso mostra? Pessoas que não têm um coração grato. E é por isso que as redes se rasgavam, porque rede se rasgar, rede fraca, fala de pessoas que não confiam em Deus. Quem tem rede fraca? Quem não tem capacidade de ser grato. Toda pessoa ingrata é rede fraca. Deus não pode abençoar muito que rasga a rede dele. Jesus abençoou tanto aqueles caras, pastor, naquele dia, que o barco quase veio a pique. Você tem ideia de Deus te dar tanta provisão ao ponto que aquilo que carrega a sua provisão não suportar carregar? Porque eles não sabiam que Deus ia inventar o banco depois, né? Os bancos, para guardar o dinheiro. Só que olha o que a Bíblia vai dizer. Quando Jesus vai morrer, Jesus aparece para eles, depois de morto, ressurreto. Você sabe, Pedro nega Jesus, Jesus vai atrás de Pedro, Pedro está pescando, e a Bíblia diz que ele pescou a noite inteira e não conseguiu nada. Olha o que a Bíblia diz, que Jesus estava na praia e eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus disse assim: filhos, joga a rede para o outro lado. E eles jogaram e pegaram muitos peixes. Então Jesus
disse assim: me traga os peixes. Quando eles chegam na praia, olha o que a Bíblia diz: que tinha na praia uma brasa acesa com pão e peixe. Gabriel, o que isso quer dizer? Presta atenção. Aquilo que aqueles homens não conseguiram pescar a noite inteira, já estava na praia com Jesus. Põe uma coisa na sua cabeça: quando você chega com o seu peixe até Jesus, o dele já está assando. Porque você nunca vai ganhar de Jesus em ser bom, de ser generoso. Não é Deus que precisa do seu dinheiro, é você que precisa que pegue, porque tudo que ele pega, ele multiplica. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus empreendedor, pastor. Ele multiplica tudo aquilo que vem às mãos dele. Nada ele joga fora. Até o vaso, quando se quebra, ele faz de novo, porque Deus não desperdiça nada. Deus não precisa do seu dinheiro, é você que precisa que ele pegue, porque tudo que ele pega, multiplica. Só que vai nos dar um conselho: de tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. Mas tem um detalhe: sempre que você for investir, invista o seu tesouro nos céus, e não na terra. Deixando claro que nós somos tesoureiros, e nós podemos colocar os recursos que Deus nos deu na terra, para os nossos próprios prazeres, ou investir no reino dos céus, um reino invisível, mais real, que vai se manifestar ainda sobre essa terra. E ele deixou claro: se você buscar primeiro esse reino, que ainda não se manifestou ainda na sua totalidade, mas vai se manifestar com força e com poder, e todo olho verá, e toda língua vai confessar que ele é o Senhor, nesse dia, ele vai te retribuir, cada um segundo as suas obras, porque o que o homem planta, ele colhe. E um Deus eterno não se agrada de coisas passageiras. É por isso que ele manda se investir no céu, porque o céu é eterno. Um Deus eterno não se agrada de coisas passageiras, e você precisa ter isso no seu coração. Por quê? Eu não sei se você lembra, mas quando o povo saiu do Egito, Danilo, eles entraram na onde? No deserto. Quando eles chegaram no deserto, eles começaram a murmurar, porque eles estavam com fome. E olha o que a Bíblia diz: porque o povo murmurou, Deus mandou maná. Maná significa, o que é isso? Que até hoje o povo não sabe o que era aquele maná, que dá para fazer várias coisas com ele. O povo comeu tanto maná que o povo ficou enjoado. E aí o povo vai começar a reclamar contra Deus, e vai dizer assim: o Senhor nos deu essa coisa vil. Chamaram o maná de coisa nojenta. Chamaram a provisão de Deus de coisa nojenta. E muitas pessoas acreditam, erroneamente, que o maná que caiu no deserto foi bênção de Deus. Só que não. Seu filho reclama, você dá um presente. Tanto que a Bíblia diz que o maná não era tanto, que não era bênção. Qual que é a prova? Que ele era altamente perecível. Se não colhesse antes do sol nascer, ele fedia. Qual que foi o único maná que agradou a Deus? O maná que colocaram dentro da arca da aliança. E a Bíblia diz que esse jamais pereceu. Se você ler Apocalipse, você vai ver que ele vai dizer: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do maná escondido. Ele não disse daria do maná que caiu no deserto, mas do maná que foi escondido. Porque o maná que foi escondido não apodreceu, não pereceu. Gabriel, o que isso quer dizer? Esse maná representa eu e você. Porque até então nós estávamos perdidos no Egito, no mundo. Mas quando Deus nos tirou do mundo, pastor Adalto, a primeira coisa que Deus fez por nós foi nos colocar dentro de Cristo, dentro da arca da aliança. Porque a arca da aliança representa Cristo. E todo o maná colocado dentro da arca não perecia, não estragava. Põe uma coisa na sua cabeça: quando Jesus se apaixonou por você, a primeira coisa que ele fez foi te eternizar. Ele te colocou no corpo dele. Ele disse: se você crê em mim, você tem vida eterna, vida abundante. Porque um Deus eterno não se agrada de coisas passageiras. Ele disse: ainda que você morra, você não perecerá, mas tornará a vida. A primeira coisa que Deus fez quando se apaixonou por você foi te eternizar, foi te dar vida eterna. Um Deus eterno não se agrada de coisas passageiras. E olha que interessante, quando a gente olha para isso, nós vemos o quê? Que aqueles homens, eles esconderam de Deus aquilo que eles tinham, que era uma coisa passageira. Mas uma coisa eterna que ninguém pode tirar são as experiências que nós temos com Deus, pastor Alto. Põe uma coisa na sua cabeça: uma coisa que ninguém pode te tirar são as experiências que você tem com Deus. Ainda que você morra, ela vai com você. E como que eu sei disso? Porque ele disse que vai retribuir cada um segundo as suas obras. Você vai lembrar de cada obra que você fez com Deus. E aqui tem dois tipos de pessoas. Por quê? Porque essa teologia da prosperidade quebrou nós. Eu particularmente, pastor Adalto, não concordo com a teologia da prosperidade. Eu creio na prosperidade, só não creio na teologia dela.
Qual que é a teologia da prosperidade? Faz o que Deus dá. Deus vai te enriquecer. Por quê? Porque Ele quer. Põe uma coisa na sua cabeça, querido. Deus não faz nada sem propósito. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus disse assim, ó, peça para os egípcios ouro e prata. E a Bíblia diz que os egípcios deram ouro e deram prata. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra qual que foi a ordem que Deus deu para eles usar com aquele ouro e com aquela prata? Você lembra, Danilo? O que Deus falou para eles fazer com aquele tanto de ouro? Sabe por que a gente não lembra? Porque Deus não disse nada. E todo o dinheiro que vem na sua mão sem propósito, vira bezerro. Como Deus não falou o propósito daquele ouro, eles fizeram um bezerro. Põe uma coisa na sua cabeça. Tudo na sua vida que não tem propósito, vira bezerro. Vira idolatria. Se o seu namoro não tem propósito, vai virar idolatria, um vai idolatrar o outro. Se a sua empresa não tem propósito, vai virar idolatria, você vai viver por ela. Se aquilo que você ama para fazer não tem propósito, vai virar idolatria. Porque todo dinheiro sem propósito vira idolatria, vira bezerro. Deus é um Deus de propósito, pastor Adalto. Deus é um Deus de propósito. Só que essa teologia da prosperidade nos ensinou que Deus quer nos enriquecer por enriquecer. E não vai acontecer isso. Porque Deus faz tudo com propósito. Mas eu creio na prosperidade de Deus. É bíblico que o justo seria próspero. Mas quando que ele é próspero? Quando ele aplica o que ele tem com propósito. E posso te falar uma coisa? Você precisa entender isso, guarde isso no seu coração. Deus quer te enriquecer. Porque Deus tem uma obra na terra. E Ele precisa de pessoas que têm um coração voltado a Ele para financiar essa obra dos dias. Você nunca vai ver Deus descendo do céu para fazer alguma coisa na terra. Porque o Deus que está no céu mora dentro de você. E Ele espera que você faça aqui aquilo que Ele sempre sonhou desde lá. Ele sempre quis que seja aqui da mesma forma que acontece nos céus. Só que tem gente que entende a questão de ofertas, de ter um coração voltado ao Senhor, como uma barganha. Só que na verdade não é. Porque se ofertar é barganha, por que as pessoas dizem? Se oferta, você quer alguma coisa em troca, é ou não é? Se oferta é barganha, então Deus barganhou com Ele mesmo, porque o primeiro a dar oferta foi Deus. Jesus disse assim: a semente só dá fruto quando ela cai na terra e morre para si mesmo. E olha os próximos versos. E dizia a ele, isso dele mesmo, como quem diz, o Filho do Homem só vai dar muitos frutos para Deus quando morrer na cruz. Então veja, Jesus foi a semente que Deus plantou na terra. Se a oferta é barganha, Deus barganhou com Ele mesmo. Só que o que você chama de barganha, Deus chama de propósito. Porque todo o dinheiro que sai da sua mão para ofertar tem que ter um propósito. Você nunca deveria vir no altar e entregar dinheiro, pôr por vergonha, ou porque você está vendo a necessidade da igreja. Pode falar uma coisa, querido? Olha o que a Bíblia diz, que você jamais deve ofertar por tristeza ou por... Pode falar uma coisa? A obra é de quem? É de Deus. Se essa obra é de Deus, quem vai manter é Deus. Se você não ofertar, Deus envia outros. Você não está fazendo um favor quando você oferta. Deus não precisa do seu dinheiro. E se você oferta para pagar o salão da igreja, pode parar de pagar, de ofertar. Porque você está ofertando por necessidade, não por gratidão. Deus precisa do seu dinheiro por necessidade. Ele é o dono do ouro e da prata. E se você não quiser, Ele sempre vai ter alguém com o coração grato que vai querer. Você nunca deveria ofertar por necessidade. Jamais. O apóstolo Paulo foi categórico. Nossa, eu estou triste porque está faltando um negócio na igreja, eu vou ofertar. Não, querido. Ele disse, oferte com alegria, com aquilo que Deus propôs no seu coração. Oferta não é barganha que você dá pensando em receber, mas toda oferta que sai da sua mão tem que ser um propósito. Senhor, eu estou ofertando porque eu sou grato ao Senhor. Senhor, eu estou ofertando porque eu sei que o Senhor cuida da minha casa, o Senhor cuida da minha família. Eu posso olhar e ver a minha casa destruída, eu posso olhar e ver meus filhos longe da presença do Senhor, mas eu estou alegre porque eu sei que o Senhor disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e eu sou grato por isso, e eu quero ofertar, Senhor, para que essa mesma palavra chegue no coração de muitas outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu, pela mesma necessidade que eu. Todo dinheiro que sai da sua mão tem que ter um propósito. Só que o problema é que nos ensinaram a correr atrás da provisão e não do provedor. O que nos ensinaram? Vem e faz uma campanha de 7 dias que Deus vai abrir porta. Como se nós tivéssemos autonomia para mandar em Deus para que Ele faça alguma coisa no nosso tempo.
Põe uma coisa na sua cabeça. O que abre a porta não é sua campanha. O que abre a porta é a sua fé e a sua gratidão ao Senhor. Porque a Bíblia diz que o que agrada a Deus não é campanha, é fé. E você pode ter certeza que na sua vida você já fez muitas campanhas, que até hoje você não viu resultado nenhum. Pode falar por quê? Porque não foi por fé. Tem que ter fé, pastor. Lá em Romanos capítulo 8 vai dizer assim: tudo que você não faz por fé é pecado. Pode falar uma coisa? Se você não acredita no poder da oferta, não oferte, porque você vai estar pecando. Porque a Bíblia diz que tudo que não é por fé é pecado. Se você não acredita na oferta, não oferte. É melhor você não ofertar do que ofertar sem acreditar nisso, porque não vai mudar nada na sua vida. Se você não acredita no poder do dízimo, não dizime. É melhor você pegar e não dizimar do que você ser um hipócrita de dizimar aquilo que você não acredita que Deus pode fazer. A única coisa na nova aliança que agrada a Deus é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E você precisa entender que todo dinheiro que sai da sua mão, toda oferta que você faz, seja com dinheiro, seja com coisas, tem que sair da sua mão com um propósito. Não por necessidade, não por tristeza, mas você tem que crer naquilo que você está fazendo. Deus não precisa do seu dinheiro. Quando você chega com o seu peixe, o de Jesus já está assando. E se você não quiser fazer, não tem problema. Deus tem outros que fazem. Você precisa entender isso. Só que nos ensinaram a correr atrás da provisão em vez do provedor. Toque uma só vez o coração do provedor, pastora Sônia, e nunca vai te faltar provisão. Se você quer viver a provisão que Deus tem para a sua vida diariamente, você não precisa correr atrás da provisão que nem nos ensinaram. Faz a campanha de 7 dias que o dinheiro cai a conta. Faz a campanha de não sei o quê. O que é isso? Estamos correndo atrás da provisão. Mas no dia que as pessoas começarem a nos ensinar de verdade a correr atrás do provedor, você pode ter certeza que nunca vai faltar a provisão. Porque quem corre atrás do provedor é quem busca primeiro o reino e a justiça em primeiro lugar. Ele disse: se você correr atrás do meu reino, do meu reino, nunca vai te faltar as demais coisas: a comida, a bebida, a vestidura. Eu cresci aprendendo no Deus que provê, mas eu não aprendi quando eu era criança a buscar o Deus que provê. Eu vim aqui nessa noite te dizer que você precisa tocar o coração do provedor. E se você tocar o coração do provedor, nada mais te faltará, porque Ele vai ser tudo na sua vida. Eu vou ler um último texto com você. E eu quero orar por você, eu quero orar para a sua casa, orar pela sua família. E quero que você entenda que nós precisamos correr atrás daquilo que é essencial, não só daquilo importante. É importante nós pagarmos as nossas contas, é importante a gente ter tempo com a nossa família, é importante. Mas o essencial é em tudo isso o Senhor está envolvido conosco. Se você tem Bíblia aí, abre em Gênesis capítulo 33. Gênesis capítulo 33. Vou te contextualizar para a gente ganhar tempo. Jacó está voltando para casa, depois de muitos anos. E a Bíblia diz assim que Esaú queria matar Jacó. Jacó então pega as suas 3 mulheres, os seus filhos, e divide em grupos. Quando ele vê Esaú, ele manda primeiro um grupo, depois outro grupo. E aí essas pessoas vão chegando até Esaú. Quando essas pessoas chegam até Esaú, olha a resposta de Esaú. Gênesis 33, verso 8. E disse Esaú: de que serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para que enche graças aos olhos do meu Senhor. Verso 9. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti os teus bens. Presta atenção. Jacó tentou amenizar a raiva do irmão, entregando os bens e entregando os filhos e as escravas. Só que Jacó se esqueceu que Esaú era filho de Isaac. E a Bíblia diz que Abraão foi rico. Só que a Bíblia diz que Isaac foi riquíssimo, mais rico que muito rico. Então presta atenção, Jacó foi embora só com a roupa do corpo. Tudo que era de Isaac ficou para quem? Para Esaú. Esaú então vai ver todos aqueles bens e vai dizer: Jacó, por que você está me dando isso? Fica para você os seus bens, porque eu tenho bastante. Grave isso na sua cabeça. Ele era riquíssimo e tinha bastante. Olha o próximo verso, verso 10. Então disse Jacó: não, se agora eu tenho achado graça aos seus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porque tenho visto o rosto do Senhor, tenho visto teu rosto, como se tivesse visto o rosto do Senhor, que tomaste a mim o contentamento. Presta atenção. Quando Esaú rejeita aquela oferta de Jacó, Jacó vai olhar para ele e vai dizer assim: eu preciso que você aceite. Por quê? Porque quando eu olhei para você, eu vi o rosto do Senhor. Por que ele viu o rosto do Senhor? Porque quando ele saiu de casa, pastora Sônia, ele fez um voto.
E ele disse assim: Senhor, se o Senhor for comigo e me abençoar, eu vou dizimar de tudo. Só que você viu Jacó dizimando de tudo? Quando ele vê Esaú, ele vê como se fosse o rosto de Deus. O que ele estava dizendo? Eu lembrei que eu tenho que dizimar. Como não tem ninguém para dizimar, eu vou dizimar na sua vida. Então preciso que você pegue. E olha o próximo verso. Toma-te, peço a minha bênção que foi trazida, porque Deus graciosamente me tem me dado, porque eu tenho tudo. Presta atenção. Isaac era riquíssimo e deixou tudo para Esaú. Esaú era mais rico que muito rico, e Esaú disse que tinha bastante. Jacó acabou de entregar tudo, os filhos e os bens, e Jacó disse que tinha tudo. Presta atenção. Tem muito rico que tem bastante, mas tem muito pobre que tem tudo. Porque o tudo de Jacó não estava nas coisas. Porque como que pode alguém dar tudo e dizer que tem tudo? O tudo de Jacó era o Senhor. Porque Jacó pensou: se Deus foi poderoso para me trazer de volta, tão rico, sendo que eu saí só com a roupa do corpo, se eu perder tudo, eu sei que Ele é poderoso para me dar de novo tudo aquilo que eu perdi. Você precisa ter isso no seu coração. Tem muita gente que tem bastante, mas se você tiver a comunhão com o provedor, você sempre terá tudo. Toque o coração do provedor e você terá tudo. Porque o seu tudo não está nas coisas, o seu tudo está no Senhor. Por isso Davi escreveu dizendo: o Senhor é o meu pastor e Ele jamais me faltará.